Agora que você já criou as suas horas adicionais, chegou o momento de cadastrar as suas jornadas. As jornadas são compostas por um conjunto de regras que dizem respeito a um dia do colaborador, podendo esse dia ser do tipo expediente, folga ou DSR. Para realizar o cadastro de uma jornada, você pode clicar no botão Horário Jornadas, ou então, através do seu menu lateral, vá no menu Horários. Para realizar a criação de uma jornada, basta clicar no botão Nova Jornada. Durante o processo de criação de uma jornada, você precisa primeiramente nomear a jornada que está sendo criada. Aconselhamos que o nome dado à sua jornada seja do tipo genérico e que facilite o seu gerenciamento a longo prazo. Em horário contratual, você deve preencher o período previsto para o seu colaborador estar trabalhando na empresa. Esse intervalo de tempo deverá ser preenchido conforme a ordem das batidas realizadas pelo colaborador. Então, se o seu colaborador for noturno, você deve primeiro colocar a batida da noite, o intervalo durante a madrugada e a sua saída de expediente. Para colaboradores que trabalham em horário noturno, torna-se necessário preencher o campo de virada do dia. A virada do dia deve ser preenchida em um horário divergente do período contratual do seu colaborador. Ou seja, se ele trabalha, por exemplo, de 10 da noite às 5 da manhã, a virada do dia aqui deveria ser estabelecida no período da tarde, já que ela fica relativamente distante do período de entrada e saída do seu funcionário. Porém, em jornadas diurnas, esse campo não precisa ser preenchido. Em compensação automática, você deverá definir qual é a forma de cálculo que o ponto web deverá utilizar para a jornada que você está criando. Por padrão, o ponto web possui 3 metodologias de cálculo para as jornadas de expediente, sendo elas rígidas, quando o colaborador precisa executar exatamente o que está previsto aqui como intervalo de trabalho. As jornadas rígidas são um padrão do sistema, por isso você não precisa selecionar nenhuma dessas configurações para cadastrar uma jornada rígida. Já as jornadas semiflexíveis são caracterizadas pela possibilidade de flexibilização do intervalo. As jornadas semiflexíveis são cadastradas através da configuração define intervalos flexíveis e também pela configuração define o retorno do intervalo de acordo com o horário da sua saída. Nas jornadas rígidas ou semiflexíveis, a forma de preenchimento para tratamento das horas excedentes ou das horas trabalhadas a menos pelo colaborador é da mesma forma. Basta que você preencha no campo Converter horas a menos, qual é a forma de tratamento que o seu ponto web Lite deverá executar caso o seu colaborador trabalhe menos do que o previsto. Já no campo Horas Adicionais, você deve preencher a forma de tratamento caso o colaborador trabalhe além do que o previsto como expediente. E desta forma, eu posso definir o tratamento que eu quero que o ponto web execute caso o meu colaborador trabalhe além do que é previsto dentro desses intervalos de tempo. Já as jornadas flexíveis são caracterizadas pela possibilidade de total flexibilização do horário previsto para trabalho do colaborador. Ou seja, aqui eu digo que o período de expediente do meu funcionário é de 8 ao meio-dia, da 14 às 18 horas, totalizando um total de 8 horas previstas para serem trabalhadas. Em uma jornada totalmente flexível, o colaborador poderia realizar essas 8 horas em qualquer período no decorrer do meu dia, podendo flexibilizar o seu período de entrada, saída e intervalo dentro do seu expediente. As jornadas flexíveis são caracterizadas pela utilização da configuração compensar horas automaticamente. A partir do momento que eu seleciono essa configuração, a tela de jornadas sofre uma pequena alteração, sendo necessário que eu defina apenas o tratamento padrão que o ponto web deve executar caso o colaborador trabalhe a menos do que o previsto ou a mais do que o previsto. Uma vez que eu tenha definido a metodologia de compensação da minha jornada e a forma de tratamento, basta descer a barra de rolagem e definir meu limite diário para horas adicionais. Esse campo é opcional e você deve preencher apenas se isso for aderente à sua regra de negócio. Essa tela de limite funciona como um conversor, ou seja, digamos que na minha empresa eu trabalho com padrão de horas extras. Porém, na minha regra, eu possuo um limite diário de 2 horas para receber horas extras. Além disso, a minha forma de tratamento seria para banco. Neste caso, será necessário que eu preencha o tratamento padrão da minha empresa e clique no botão Adicionar. E desta forma, no dia que meu colaborador realizar horas excedentes, o ponto web entenderá essas regras de conversão com base no total de horas excedentes realizadas pelo meu colaborador.
Dependendo da forma de compensação utilizada pela sua empresa, o campo de tolerância pode sofrer algumas alterações. Em uma jornada flexível, o campo de tolerância possuirá apenas dois campos para preenchimento, um para o tratamento da carga negativa e outro para o tratamento da carga positiva. As tolerâncias de jornada dizem respeito ao artigo 58 da CLT, que dizem que algumas oscilações entre o horário previsto pela batida do colaborador e a batida efetivamente realizada não devem ser oneradas nem do funcionário nem da empresa, ou seja, não gera nem hora extra nem hora falta. Pela CLT, essa tolerância é de 5 minutos por batida, não excedendo até 10 minutos diário. Em uma jornada flexível, o preenchimento dessa informação deveria ser baseado com base na carga máxima diária, que é de 10 minutos, tanto para o valor positivo quanto para o valor negativo. Já em uma jornada rígida ou semiflexível, o preenchimento do campo de tolerância deverá ser correspondente a cada um dos eventos possíveis, ou seja, você deve definir qual é a tolerância para uma batida tardia na entrada, para uma batida antecipada na saída, para uma batida tardia na entrada e também para uma batida tardia na saída, seguindo então a tolerância máxima diária de 10 minutos. Considerando o artigo 58 da CLT, essa é a forma de preenchimento aconselhada em estruturas de jornadas rígidas ou semiflexíveis. Realizada a configuração desses campos, basta clicar no botão Salvar e a sua jornada será cadastrada com sucesso. Além das jornadas do tipo expediente, é necessário que você cadastre as jornadas de folga e DSR. Para cadastrar essas jornadas, clique no botão Nova Jornada. Da mesma forma que nas jornadas de expediente, é necessário nomear a jornada que você está criando. A grande diferença é que em horário contratual, você deverá selecionar Não existe expediente para essa jornada em caso de folga, ou a configuração Esta jornada é um DSR para o caso de uma jornada do tipo DSR. Ambas jornadas possuem a mesma metodologia de configuração. Basta que você defina qual é a forma de tratamento no campo Horas Adicionais, caso o seu colaborador venha trabalhar nesses dias, e clicar no botão Salvar. E sendo assim, a sua jornada do tipo folga ou do tipo DSR estará concluída com sucesso. Essas estruturas de jornadas serão vinculadas na sua escala, que é a próxima tarefa que veremos.